Povo de Deus, o estudo é esse aí, ó. Capítulo 35 do livro Lar Adventista, participando dos encargos. Dando continuidade ao estudo de ontem, né? Ontem nós falamos sobre os deveres dos pais, e hoje ele vai continuar, o livro vai continuar falando também sobre os encargos, né? Sobre os deveres dos pais, tá bom? Ele continua falando sobre a figura do pai dentro na educação dentro do lar. O dever do pai não pode ser transferido a outra pessoa, a outrem, né? Diz assim, ó, o dever do pai para com seus filhos não pode ser transferido à mãe. Se ela cumpre o seu dever, já tem trabalhado bastante. Unicamente trabalhando unidos podem pai e mãe dar desempenho à tarefa que Deus lhe pôs nas mãos. O pai não deve omitir-se de sua parte na obra de educar os filhos para a vida e imortalidade. Ele deve participar das responsabilidades. Há obrigações para ambos, pai e mãe. Pai e mãe devem manifestar respeito mútuo se quiserem ver essas qualidades desenvolvidas em seus filhos. O pai ele precisa encorajar e sustentar a mãe na sua obra de cuidado mediante alegre fisionomia e palavras bondosas. Procurai ajudar as vossas esposas nos conflitos que elas têm diante de si. Sede cuidadosos em vossas palavras. Cultivai refinamento de maneiras, cortesia, gentileza e sereis recompensados por fazer isso. Amém, pais? Amém, igreja? Irmãos, isso aqui é um conselho maravilhoso. O que que me entristece nesse conselho? Eu vou dizer para você o que que me entristece. Me entristece saber que muitas mães estão criando seus filhos sozinhas. Me entristece isso aqui. Por quê, pastor? Porque quando isso acontece, a figura do pai ela é praticamente nula nessa criação. E isso causa muitos prejuízos para uma criança. Por isso que eu vou dizer aquilo que eu falei lá no início do livro. Escolha bem com quem você vai casar, com quem você vai ter seu filho, você que ainda não tem. E você que já passou por esta fase e hoje, quem sabe, é uma mãe solteira, que Deus dê muita sabedoria para você, irmã, muita sabedoria. E que através da sua vida os seus filhos possam ser bem criados, né? Mas você percebeu nesse texto a importância que é a educação dos pais, né? E a figura do pai dentro da família é algo que impacta tanto a mãe como o filho. E Deus precisa que o pai tenha responsabilidade em suas obrigações. Aqui vai dizer que quando o pai cultiva o refinamento, a cortesia, a gentileza, e ele é cuidadoso na criação da família, ou no cuidado da família, tanto com a mãe como com os filhos, ele será recompensado por fazer isso. Recompensado por quem? Por Deus, né? Deus está disposto a recompensar os seus filhos. Então, irmãos, esse dever do pai ele não pode ser transferido para a mãe. Não pode. Então, você que está me ouvindo aqui, possivelmente pai, que já foi separado e tem filhos fora desse casamento que você está agora, ou quem sabe no passado fez filhos e deixou ali com a mãe para cuidar, cumpra o dever que Deus te deu, tá bom? Eduque os seus filhos. Ligue, oriente, não abandone, não faça o que Deus reprova, por favor, tá bom? Então, se respeitem dentro de casa, aqueles que são casados, se respeitem, né? E se vocês quiserem ver essas qualidades de respeito, de amor, de alegria nos filhos, se respeitem e manifestem aí esses sentimentos um pelo outro, e você vai ver como vai desenvolver essas qualidades nos teus filhos. Amém? Continuando, o trabalho prestado com alegria suaviza o fardo da mãe. Olha que legal, ó. Aqui diz, ó, sejam quais forem seus deveres e perplexidades, leve o pai para o seu lar a mesma fisionomia sorridente e o mesmo agradável tom de voz com que durante todo o dia saudou as visitas e estranhos. Paro por aqui. Irmãos, olha que texto interessante. Isso aqui, às vezes, eu sempre brinco, e eu gosto de mencionar isso, que esse livro, ele de vez em quando dá uma chicotada na gente, né? De vez em quando não, sempre. Por quê? Porque muitas vezes a gente trata as pessoas de fora muito bem, mas dentro de casa a gente não trata as pessoas muito bem às vezes, né? Às vezes a gente é mais duro dentro de casa, e fora a gente trata as pessoas bem. Então aqui diz que o mesmo tom que você trata as pessoas lá fora, a mesma fisionomia, o sorriso, a voz agradável, que você faça isso dentro de casa também. Isso vai ajudar muito na educação dos teus filhos, porque os filhos veem, eles observam o que acontece dentro do lar. Eles aprendem através do tratamento, né, que o pai faz com a mãe. Então diz assim, a esposa deve sentir que pode contar com as grandes afeições do marido, que seus braços
a fortalecerão e susterão em toda a sua atividade e cuidados, que sua influência sustentará a dela, e o seu fardo perderá metade do seu peso. Olha, não são os filhos dela e dele igualmente? A esposa pode entregar-se às tarefas que lhe pareçam de maior importância do que ajudar o marido em sua parte de responsabilidades. E o mesmo pode-se dizer-se do marido. Terna ministração tem valor. Há uma tendência da parte do marido de sentir-se livre para entrar e sair como se ele não fosse, ou melhor, como se ele fosse em sua própria casa um hóspede, mais do que um chefe do círculo familiar. Percebeu? Então, aqui nos informa que os filhos são dos dois. Então, que é importante que nós tratemos as esposas, né, nós homens, assim como nós tratamos as pessoas da rua. Ou você tem tratado mal as pessoas da rua? De graça. É difícil isso acontecer. Normalmente você trata bem as pessoas da rua, sim ou não? E aí, então Deus está pedindo aqui que nós tratemos também dentro da nossa casa. Às vezes a gente chega muito estressado e aí desconta tudo na família. Mas Deus pede para que nós tenhamos esse mesmo sorriso, essa mesma tom agradável. Isso aqui, irmãos, é um ensinamento, uma orientação preciosa para mim e para você. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, enquanto eu fui levar minha mãe em Manaus, e ela estava contando para mim de um casal que são casados há tantos anos e eles não brigam. Ela estava mencionando que eles não brigam. Eu achei até interessante. Eu falei, rapaz, mas a briguinha de vez em quando é saudável. Eu mencionei com ela, né? Como se fosse um vulcão na Terra. De vez em quando solta aquela chama para dar aquela refrescada ali, aquele alívio na Terra. Para quem entende desse assunto sabe a necessidade dos vulcões, né? Aí ela começou a rir, ela falou assim, meu filho, este casal, eles estavam me contando que eles não brigam. Eles, quando percebem um que está chateado com o outro ali, parece que eles fazem enfim, eles têm um jeito ali que eles levam a vida, eles não discutem, eles não se agridem, eles nunca xingaram ninguém, nunca xingaram um ao outro, eles não se ofendem. Eu achei muito bonito e isso, com certeza, é algo que seria maravilhoso se fosse assim também nos nossos lares, né? Pudéssemos ter a paciência para não ofender, para não tratar mal e para tratar a nossa esposa, nosso esposo, como nós tratamos as pessoas de fora, muitas vezes, né? Aqui diz, a esposa ela pode se entregar às tarefas que pareçam de maior importância do que ajudar o marido em sua parte das responsabilidades. Então, é importante que exista esse troca de deveres em casa, ou melhor, como é que eu posso dizer? Essa cumplicidade nas relações domésticas, na educação dos filhos, e que o pai e a mãe estejam envolvidos diretamente nisso. Os deveres domésticos são sagrados e importantes. No entanto, são muitas vezes atendidos com cansativa monotonia. Os incontáveis cuidados e perplexidades tornam-se irritantes, sem variedade de mudança e agradável relaxação, me desculpe, que o esposo e pai, que o esposo e pai frequentemente têm em seu poder propiciar-se, se ele quiser, ou antes, se ele acha necessário ou desejável fazer. A vida da mãe, nas humildes ocupações domésticas, é de constante sacrifício, tornando-se mais dura se o marido deixa de apreciar as dificuldades da posição da esposa e não lhe dá o seu apoio. Irmãos, aqui está falando sobre os trabalhos domésticos, né? E existe na Bíblia um texto em Pedro que diz que os homens precisam ajudar as esposas nos trabalhos domésticos. E eu sempre brinco, né? Eu sempre brinco quando nós estamos fazendo alguma terapia familiar, eu digo assim, lave ali um prato, irmão. E aí o irmão vai lavar o prato, né? Eu digo, e aí, como é que tá a sua mão? Caiu? Eu falo isso brincando, obviamente, né? Muitas vezes eu também não gosto muito de lavar prato, não. Mas tem que lavar, né? Tem que ir. Olha ali, a pia tá lá cheia, minha esposa vai sofrer com isso daqui. De vez em quando eu vou lá, eu lavo. Eu gosto de às vezes varrer a casa, né? Varrer, limpar ao redor. E a minha esposa se surpreende quando eu passo pano. Porque varrer eu varro, agora passar pano. E quando ela vê eu passando pano, ela fica caladinha, fala nada. Ela fica só vendo eu fazendo as coisas, ela fica caladinha. Aí no final ela fala: poxa, você me ajudou nas coisas de casa. Tipo, é o meu dever, eu tenho que ajudar também, né? Então, é muito importante que eu e você façamos isso, marido, né? E acredite, isso é uma prova de amor também, tá certo? É uma prova de amor. Como é que eu posso dizer? A esposa, ela gosta de ouvir eu te amo, ela gosta, mas quando você demonstra isso, é melhor para ela. Ela vai ficar mais feliz ainda do que só apenas ouvir. Então, às vezes, a demonstração desse ato
é através da ajuda nos deveres domésticos, né? Eu sei que tem marido aqui que está me ouvindo que gosta de fazer, de cozinhar, arruma a casa, faz as coisas, é verdade. Eu conheço alguns aqui que estão aqui no grupo que tem isso aí, mas tem outros que não gostam e faz nada. Então, esse que não faz nada, façam. E aqueles que já fazem, continue, tá bom? Para a honra e glória do Senhor. Aqui diz, ó, mostrar consideração pela esposa. O marido deve manifestar grande interesse em sua família. Em especial, deve ser muito delicado para os consentimentos de sua esposa débil, de uma esposa débil. Ele pode cerrar a porta a muitas doenças. Palavras bondosas, joviais, animadoras, demonstrar-se-ão mais eficazes do que os melhores remédios. Elas darão ânimo ao coração do desalentado e abatido. E a felicidade e a luz solar, introduzidas na família por meio de atos de bondade e de palavras animadoras, recompensarão multiplicadamente o esforço feito. O marido deve lembrar que muito da responsabilidade de educar as crianças recai sobre a mãe, que ela tem muito que ver com moldar-lhes o espírito. Isso deve chamar à atividade da parte dele os mais delicados sentimentos, fazendo-o aliviar cuidadosamente os fardos da sua esposa. Ele deve animá-la a descansar em sua ampla afeição e encaminhar-lhe a mente ao céu, onde há força e paz e um repouso final para o cansado. Amém? Então, marido, considere este assunto importante para você. Tenha interesse em manifestar sempre esse amor, esse carinho pela sua esposa, pela sua família, né? Cuide dela, cuide dela. Você não vai estar quebrando a sua hombridade, né? O seu, a sua, não sei qual é essa palavra está certa, sua macheza, não sei se essa palavra está certa, ou machismo, melhor assim, mas machismo já é mais pejorativo, né? Mas você não vai estar quebrando se você tratar bem sua esposa, se você cuidá-la, né? Se você protegê-la e falar palavras mais mansas, mais dóceis com ela. Pelo contrário, você estará demonstrando o amor que vem de Cristo. E assim como Deus amou a igreja, Deus pede para que nós possamos amar as nossas esposas. Guiar mansamente. Aqui diz, ó, ajude o marido à esposa, mediante simpatia e constante afeto. Se ele a deseja conservar jovial e contente, de modo a ser no lar como um raio de sol, auxilia no fazer face às responsabilidades. Sua bondade e amorável cortesia serão para ela uma preciosa animação, e a felicidade que ele comunica lhe trará paz e alegria ao próprio coração. Amém? É isso aqui. Deus quer que nós ajudemos as nossas esposas, possamos cuidar dela, né, ajudá-la nas suas responsabilidades. E isso vai fazer o quê? Isso vai trazer alegria, felicidade, vai trazer paz e vai alegrar o coração da esposa e a família por completo. Aqui diz, ó, se a mãe é privada do cuidado e conforto que lhe deve ser proporcionados, se consente gastar as forças em trabalho excessivo ou por ansiedade e tristeza, seus filhos são privados da força vital, da elasticidade mental e da jovialidade que poderiam herdar. Muito melhor seria tornar a vida da mãe feliz e contente, pô-la ao abrigo de necessidades, trabalho fatigante e deprimentes cuidados, fazendo com que os filhos herdem boa constituição e possam abrir caminho na vida por suas próprias forças e energias. Percebeu? Então, que eu e você possamos ter esse carinho, essa atenção e ajudar as nossas esposas para que os nossos filhos cresçam, sejam sábios, tenham aí essa jovialidade, essa elasticidade mental que o texto nos traz, né? E para que eles possam caminhar nesse caminho, ajudados pelas forças de Cristo, ter energia suficiente para vencer tentações. E tudo isso é possível quando um lar ele está sendo orientado pelas coisas do Senhor, e você que é pai e mãe, recebe essas orientações e coloca em prática na sua casa. Então tenha certeza que Deus vai continuar abençoando o seu lar, quando isso for posto em prática dentro da sua casa. Muito bem, hoje o capítulo ele é pequeno, né? Mas para a glória de Deus, uma informação preciosíssima. Eu oro para que você, pai, que esteja ouvindo isso daí, possa, você que é homem, né, possa estar realmente querendo colocar em prática, porque Deus ele fica muito feliz e honrado quando eu e você sentimos o desejo de colocar em prática os seus ensinamentos. E o apelo de hoje é: querido Deus, me dá forças para praticar todos esses ensinamentos. Me ajuda a olhar com mais carinho para minha esposa, caso você já tenha esposa, caso você não tenha, que você já olhe com carinho para aquela que vai ser a sua esposa e já se prepare para este assunto. Que eu seja um homem sábio todos os dias. Que esse seja o teu desejo, que esse seja o meu desejo e que possamos agradar ao Senhor através da nossa conduta dentro da nossa própria casa. Amém? Que Deus abençoe você, querido marido, mulher, família,
homem, filho de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e que esse dia seja um dia de muitas bênçãos, assim como está caindo essa chuva aqui em Figueiredo, que possa cair chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Amém? Que através da sua vida, sua família seja ganha para o reino de Cristo Jesus. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo deste livro tão maravilhoso e especial. O Lar Adventista é um livro que nos ensina lições maravilhosas, Pai. Nos perdoa por muitas vezes sermos falhos ao praticar essas lições. Nos dá sabedoria todos os dias. Cura de cada marido que está aqui, cada mulher. Abençoe os nossos filhos. Nos dê sabedoria. Dá-nos, Senhor Deus, a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus. Mais um estudo da palavra. Que texto maravilhoso, né? Que ensinamentos preciosos. Está sendo válido para você, gente? Vocês estão gostando desses ensinamentos? Muito, pastor. Pastor. Também gosto muito, acho sensacional. Abra suas câmeras aí para a gente tirar aquela foto bem bonita. Olha a Dani aí, ó. Tem chapinha hoje. O dela não é chapinha, não. O dela é Babyliss. O nome da filha dela é Liz. Babyliss. Pronto. Cadê as fotos? Cadê o rosto, Cristina? Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos lá. Cadê o Jando? O Jando tá. Ah, tá, com a Denilza ali. Pronto. 2, 3 e. Pronto, a primeira já foi. Deixa eu tirar a segunda. Olha a Cecília, rapaz. Olha a Luzimar. Olha o Aderaldo. Ei, cababom. 2, 3 e. Até o meu pastor Neto Leite está aqui com a gente hoje para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, meu pastor. Osés do Santo, Eslane. Eita glória. Que Deus abençoe vocês. Povo de Deus, foi um prazer estar com vocês uma vez mais. Estaremos aqui amanhã no mesmo canal. Tchau, moça linda. Tá dormindo? Tá dormindo. Olha aí, ó. Dorme bem. Amém por isso. Povo de Deus, até amanhã em nome de Jesus. Amém? Amém. Tchau. Amém. Que Deus abençoe. Amém. 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 Tchau, tchau. Amém.